Olá, querido amigo, querida amiga. Dia 20 de julho é o dia em que o mundo todo vai se lembrar de um fato. O fato do homem ter pisado na Lua. O fato do homem ter chegado até a Lua. Essa missão, a conhecida missão Apolo, ela foi lançada no dia 16 de julho, ano de 1969. A nave percorreu 385 mil quilômetros e chegou ao satélite. Neil Armstrong, ele faleceu no ano de 2012, mas foi justamente ele que naquele dia 20 de julho, ano de 1969, o primeiro a ter pisado na Lua. E claro que logo depois dele, nós temos o outro astronauta, Buzz Aldrin, 89 anos ainda hoje. E o outro astronauta que não pisou na Lua, Michael Collins. Essa missão Apolo 11, ela durou 195 horas, 18 minutos e 35 segundos. Ou seja, cerca de 8 dias e meio. Armstrong, quando ele colocou os pés na Lua, quando ele pisou na Lua, lá ficaram por 3 horas, recolhendo rochas, materiais para fazerem os seus estudos, ele disse a conhecida frase: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Querido amigo, querida amiga, a caminhada do homem na Lua, naquele dia 20 de julho, ano de 1969, foi assistido por 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Esse fato mostra, já naquela época, um grande avanço tecnológico e também um avanço científico. E nós também podemos até completar. Na verdade, essa ida do homem à Lua até foi não simplesmente para mostrar o avanço tecnológico e científico, mas era, na verdade, uma disputa política entre o capitalismo e o socialismo. E mostrou, claro, a supremacia do capitalismo sobre o socialismo. Querido amigo, querida amiga, você está vendo as imagens no telão do homem que pisou na Lua. E eu pergunto para você, você acredita nesse fato? Fizeram uma pesquisa muito recente, para poder, então, agora, diante das comemorações dos 50 anos desse fato, e perguntaram se as pessoas acreditavam nisso. 1 entre 4 brasileiros dizem não acreditar. Pois bem, se você acredita ou não se o homem foi para a Lua, esse fato não lhe dará a salvação. E também nem irá te tirar a salvação. Por isso, eu não me preocupo se você acredita nisso ou não. Mas eu quero lembrar para você sobre um outro fato. E esse fato, ele pode te levar à salvação ou te levar à perdição eterna. E o texto bíblico que eu trago para a nossa reflexão é Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 18. Deus também disse: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Querido amigo, querida amiga, não há vida sem luz. Além disso, o sol e a lua determinam o que para todos é imprescindível, ou seja, o tempo. Ao ressaltar, quando Moisés ressalta, e quando o próprio Deus também destaca muito bem que o sol e a lua são para sinais, Deus está querendo nos dizer que Ele, porque no 6º dia irá criar o ser humano, que Ele dotará, ou que Ele dotou o ser humano com capacidade para compreender o movimento dos corpos celestes criados no 4º dia.
e se deleitar neste conhecimento. Mas é preciso destacar, é isso mesmo, querido amigo, querida amiga, é preciso destacar que não se pode incorrer no pecado da busca da astrologia como sendo algo aprovado por Deus, porque não é. Os sinais que Deus nos deixou pelo sol e pela lua e pelas estrelas, precisam ser vistos como o governo de Deus para o bem-estar dos seus filhos e das suas filhas. Pare de incorrer no pensamento de achar que você, tendo nascido sob Mercúrio ou sobre Marte, você será afortunado. Pare com isso. A astrologia e as suas ramificações, elas tão somente nos afastam da fé e cada vez mais de Deus. Porque as pessoas, quando elas recorrem à astrologia e passam a viver a sua vida guiadas ou conduzidas pela astrologia, elas, na verdade, estão confiando nos astros e deixando de confiar naquele que criou os astros e naquele que colocou os astros tão somente para separar o dia da noite e para tão somente conduzir as estações, os anos, os dias e o tempo. O profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 10, versículo 23, ordenou que o ser humano, que o povo de Deus não temessem os sinais dos céus, como era costume das outras nações. As nações consideravam essas coisas como sendo deuses, portanto, não é de admirar que temessem os seus sinais, o eclipse, a lua cheia e assim por diante. O sol e a lua, querido amigo, querida amiga, irradiam a luz que é Deus. E Deus é uma luz que tudo ilumina. Deus é luz e dá luz a todas as coisas, pois como escreveu Paulo na carta a Timóteo, pois habita em luz inacessível. A grande função do sol e da lua é separar a luz das trevas. E Deus, querido amigo, querida amiga, nos oferece uma outra luz, e é a luz do Santo Evangelho. E esta luz, a luz do Evangelho, é uma luz que Deus faz brilhar sobre nós para nos tirar das trevas. Se há teorias da conspiração para alimentar as pessoas, para que elas não acreditem que o homem foi à lua, afinal a questão também é política, o mesmo se dá na questão de luz e trevas. Deus nos trouxe, Deus nos traz a luz pelo Evangelho, mas como essa questão, a pregação do Evangelho, ela envolve a nossa salvação, o inimigo de Deus, não podendo atingir a Deus, busca atingir o homem, obra-prima de Deus, e faz com que a luz do Evangelho não brilhe sobre as pessoas. É como escreveu Paulo aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Pedro escreve que nós fomos retirados das trevas e fomos trazidos para a luz, para proclamar os atos poderosos de Deus. Assim como o sol e a lua separam as trevas da luz, o Evangelho traz a fé, tira das trevas e nos coloca na luz. Por isso o apóstolo João, ele escreveu: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João 1,5. E o apóstolo João completa: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você foi colocado na luz pelo Evangelho. Por que você quer continuar caminhando ou quer caminhar para as trevas? Astrologia, sendo guiado por astros e assim por diante. Deus criou o sol e a lua para governar o tempo, as estações, os anos e os dias. Deus nos deu e nos dá o seu Evangelho, que brilham como raios de luz, pela palavra, batismo, santa ceia, para que nós sejamos colocados e permaneçamos na luz, e para que aqueles que estão nas trevas também sejam alcançados e atingidos por esta luz. Quando o homem pisou na lua, ele disse: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Bem, eu não sei se você acredita ou não, mas por mais que esse fato tenha mostrado o avanço científico,
Por mais que esse fato tenha mostrado o avanço tecnológico, e quanto mais esse fato contribuiu para o avanço científico, o grande salto da humanidade seria reconhecer o que deixou registrado o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Querido amigo, querida amiga, infelizmente cerca de 15 milhões de brasileiros são ateus. Isso devido ao questionamento a respeito de Deus. Que a luz do Evangelho que aponta para Cristo Jesus, que a luz do Evangelho que indica a luz do mundo, que é Cristo, continue brilhando entre nós, para nós, por meio dos meios da graça. Para que assim como o sol e a lua, eles continuem sendo aquilo que de fato são, sinais da misericórdia e do amor de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.